junto, amém? Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Boa noite, queridos, tudo bem? Quero dizer que é um motivo de alegria, satisfação, poder voltar aqui para conversar com vocês um pouco sobre a palavra. Quero agradecer a oportunidade aos queridos Romão e Amorim e louvar a Deus por essa igreja. Amém? Sem me alongar muito, peço a vocês que abram a sua Bíblia. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Peço a vocês que abram sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 4. A gente vai ler apenas o versículo de número 12, onde a gente vai basear aqui a nossa reflexão. Amém. Como a maioria de nós hoje em dia não usa mais a Bíblia física, né? Todo mundo já encontrou. Eu lembro um tempo atrás que a gente vinha na igreja e falava assim, abra sua Bíblia no livro tal, versículo tal, você ouvia aquele barulhinho de folha passando. Hoje em dia você não escuta mais. Então você fica meio, para quem prega há algum tempo, você fica um pouco perdido da referência de saber se o pessoal achou ou não. Mas enfim, diz assim, versículo 12 de Hebreus, capítulo de número 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Pode dar um aplauso ao Senhor pela sua palavra? Amém. O texto da palavra de Deus, ela guarda alguma conexão com o tema que é proposto para a gente desenvolver a partir de hoje, né? A partir dessa data. São temas centrais que conversam com o que é a base da nossa crença, com o que a igreja pensa acerca de assuntos que são assuntos gerais, assuntos que conversam conosco de forma bem presente, toca na gente, a gente sempre passa por isso, talvez sejamos até questionados, tenhamos na nossa memória, na nossa lembrança, alguma coisa referente a isso. Bom, o que vem a ser, como o Romão falou hoje de manhã, a pessoa de Jesus Cristo. Que implicações ele tem? Qual sua proposta? O que é Jesus? Né? Tinha até uma musiquinha antiga de criança, que é quem é Jesus? Eu preciso saber. Eu não vou me arriscar em cantar, senão o culto acaba. Né? Não é meu dom. Mas, enfim. Eles proporam, a gente está propondo para vocês entender um pouquinho do que é a palavra viva e eficaz. O que significa isso? Quais são as suas implicações? Qual é a ideia que existe por trás disso? Todo mundo, em algum momento da vida, em algum momento da caminhada cristã, já falou um pouco sobre isso. Já falou assim, a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela é eficaz. A palavra de Deus ela é uma força que habita entre nós, que promove vida, e essa vida é uma vida eficaz. Mas o que vem a ser isso? Qual a ideia que está por trás do texto? O que o texto quer revelar, quer conversar conosco acerca da ideia de uma palavra viva, mas também eficaz? A gente vive tempos, irmãos, muito estranhos para o conjunto da nossa sociedade. Tempos em que parece que Deus ele foi fatiado, colocado em uma prateleira, e a gente saca dele somente o que a gente quer. Somente o que resolve o meu problema do momento. Falar de transformação, falar de mudança, falar de quebra de mentalidade, falar dessa metanoia, mudança de pensamento, mudança de cosmovisão,
é algo que não surte muito efeito, porque ele não resolve o meu problema de agora. Deus é ofertado como um produto mágico que soluciona problemas de uma interioridade que muitas vezes carece de uma transformação para que possa enxergar o seu problema de um outro lugar, de um outro ponto de vista. E talvez desse ponto de vista você enxergue que o seu problema nem é tão problema assim. A partir da ideia dessa transformação, dessa mudança de paradigma, a gente vai conseguir ter um entendimento do que é uma palavra viva e eficaz. Uma palavra viva e eficaz, ela é viva e eficaz não pelo ponto de vista da resolução das minhas crises com a vida, com a existência, com aquilo que me cerca, com aquilo que está exterior, com aquilo que está fora. A palavra ela é viva e eficaz porque ela atua na interioridade do homem. Ela atua naquilo que eu entendo ser o meu ser existencial. É da onde eu enxergo a vida. É de como eu a percebo. É de como a vida é para mim. De como eu enxergo a existência como um todo. E não do desemprego que veio sobre mim nesse momento histórico da minha vida. Porque isso não define a minha existência, e não do meu problema no casamento, e não do meu problema com os meus filhos, e não de uma perspectiva acumulativa, mercantilista, ou tão somente de resoluções de problemas externos. Porque, se você não sabe, existem muitos milionários que se auto-exterminam, porque não dão conta da existência. Existem muitas pessoas que têm tudo, a gente olha e tem-as como exemplo de prosperidade, como exemplo de sucesso, como exemplo de autoridade, mas são pessoas interiormente falando completamente vazias de um propósito de existência. A palavra viva e eficaz não tem a ver de quanto você tem no seu banco, ou de que casa você mora, ou da localidade que você reside. A palavra viva e eficaz tem a ver com o ser que você é, com o homem, com a mulher, e de como você se relaciona consigo mesmo e, portanto, com os seus semelhantes, com a vida e com a perspectiva da divindade. A palavra viva e eficaz, portanto, conversa conosco, não na exterioridade, não na estética do ser, mas em quem você é, em quem eu sou, como enxergamos a Deus. Deus não é objeto de manipulação. Deus não é objeto que se molda às nossas necessidades. A perspectiva da divindade, ela escorre desses conceitos muito senso comum e pequenos acerca da ideia de uma divindade. Agora imagina, Deus, o ser todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que a gente possa imaginar, do cosmo, que se compadece sim da gente, que tem misericórdia sim da gente, que pisa o chão da dor que a gente pisa, que encosta em nós, que nos atravessa sim, que nos ajuda sim, mas não se reduz às nossas carências. Não é do meu tamanho, não sofre. Quando eu o ameaço, ou o coloco na parede, dizendo que, se não fizer, a palavra viva e eficaz me tira dessa meninice espiritual e me eleva para um outro lugar e uma outra cosmovisão de Deus.
A religião apresentou um Deus que ou resolve os nossos problemas, ou nos coloca no canto da parede com medo de viver. Uma outra perspectiva distorcida da palavra viva e eficaz é que parece que ela anda pelos quatro cantos da terra buscando a gente para nos destruir a cada erro que a gente comete. Ou reduzem Deus a um mágico, ou a um ser que é violento, ranzinza, maldoso, e que só se relaciona com a gente através do nosso pecado, do nosso erro, daquilo que a gente comete enquanto não é a sua vontade. A tradição bíblica nos ensina que Deus é, e Ele é o que é. Ele não está preso ao nosso passado. Deus, Ele é, o que era, mas Ele também é o que há de vir. A palavra viva é o verbo em movimento. Não estamos diante de um Deus que ficou fossilizado no tempo, preso ao nosso passado, ou que vive buscando espaço para tragar a nossa existência. Deus não está fossilizado às Escrituras, de modo que a gente só olhe para Ele e veja um Deus que está lá, um Deus que se manifestou no passado, um Deus que realizou no passado, um Deus que está preso aos escritos bíblicos do passado. A palavra viva é presença que fala no presente. Ela não é simplesmente um texto antigo. Ela é um chamado permanente que se renova a cada geração. Os profetas nunca foram porta-vozes da manutenção da ordem vigente, mas uma voz ativa de ruptura, de denúncia e, sobretudo, de esperança. Todos eles foram instrumentos da palavra viva, que contesta a sociedade, a religião e os poderes injustos. A palavra que ele usa para designar como viva é Zaal, que significa carrega o poder vital em si mesma. Pois bem, queridos, aqui eu quero dar uma palavra de Deus para a tua vida. Talvez, ou só talvez, a tua dor se comunique com você mais do que a existência. Talvez, e só talvez, a religião apresentou um Deus que vive a te perseguir, e tudo isso suprime, impede que você viva a vida que Deus planejou para você. Deus tem uma palavra, e é Zaol para a tua vida. A palavra de Deus é viva, porque ela carrega em si vitalidade o suficiente para que, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, ao pecado, à injustiça, à perseguição, você viva vida plena no Espírito. O Zaol de Deus, ele arranca você de tudo que te impede de viver e te lança em uma vida plena. Vida plena não tem a ver com as coisas que você tem. Vida plena tem a ver com a tua interioridade sadia, resolvida em si mesmo. Eu tinha um amigo, e aqui é só para exemplificar, que ele era muito feio. Esteticamente falando, não era alguém assim bonito, mas ele tinha um olho azul,
bonito, que parecia uma piscina. E a gente chamava ele carinhosamente barraco com piscina. Sabe qual é? Feio pra caramba, mas tinha uma piscininha lá, tinha um olho azul. O que significa dizer isso? Jesus, ele olha para um tipo de gente religiosa e ele chama esse tipo de gente religiosa de sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? Quem aqui é de tradição que ia a cemitérios quando era dia de finados? Quem aqui já foi em cemitério dia de finados? Todo mundo nasceu crente aqui, glória a Deus. O que acontecia lá é que quando você ia visitar o túmulo da pessoa que morreu, tinha gente que te cobrava um trocadinho para dar uma limpada, para pegar um caol e pintar o cal. Eu chamava de caol. Eu não sei, enfim, é cal. É uma tinta branca, é tipo uma tinta branca, e pintava lá o túmulo da pessoa, para que ficasse esteticamente bonito. E tem gente que é assim, tá bonitinho por fora, mas por dentro está morto. É um sepulcro caiado. Jesus está olhando para essa galera e falando assim: vocês são um sepulcro caiados. Vocês precisam de Zaol, vitalidade, vida. Quanta gente não vive no nosso tempo. Quanta gente que o celular roubou a sua vida. Quanta gente em relacionamentos furtivos, tóxicos, que roubaram a sua vida. Quanta gente em nome da fé deixa de viver. Deus tem vida plena para você. Se a religião te roubou a vida, Deus não é religião, Deus é vida em plenitude para você. Deus não está preso a esse lugar, Deus não está preso aos nossos dogmas, Deus não está preso à nossa religiosidade, aos nossos sacramentos, Deus não está preso ao que nós entendemos como santidade, porque se tudo isso define Deus, Ele deixa de ser Deus no mesmo momento. Deus é Deus porque Ele excede todo entendimento e capacidade que a gente tem de sistematizá-lo. Deus é Deus porque Ele excede o teu conhecimento, a tua ideia, a teologia, a Bíblia, a igreja, os evangélicos. Deus é Deus porque Ele trafega num outro lugar, numa outra dimensão, muito maior do que a gente é capaz de compreender. Por isso Ele é Deus. E esse Deus é palavra viva. Palavra viva, perdão, não tem a ver com o texto das Escrituras, porque Deus não está preso às Escrituras. Deus excede isso aqui. Palavra viva é quando Ele entra na tua interioridade e você passa a viver. Você passa a ter a existência plena. A palavra, ela não é somente viva. A palavra também é eficaz. Portanto, a ideia de eficácia, a ideia de viva é vitalidade. É viver em plenitude. É existir sob um ponto de vista que vai para além da compreensão, que vai para além da circunstância, que vai para além do momento. É uma vida que excede esse entendimento, portanto é uma vida divina. Já a ideia eficaz, porque ela é uma ideia que nos atravessa, ela é uma palavra eficaz porque ela nos atravessa. Ela nem sempre nos conforta, porque conforto tem a ver com aprovação, tem a ver com status quo, tem a ver com te manter no lugar em que ela te encontrou. E a palavra de Deus nunca nos mantém no lugar em que ela nos encontra. Ela sempre leva a gente para um outro lugar.
E quando eu digo palavra de Deus, eu não estou falando da Bíblia não, irmãos. Eu estou falando do Deus vivo. O Deus que existe para além do livro. O Deus que te buscou lá onde você estava antes de conhecê-lo. O Deus que rompeu todos os preconceitos religiosos, os preconceitos existenciais, os preconceitos de localidade. Deus que nos busca nos lugares mais ínfimos da terra, mais desprezíveis, mais abandonados, mais com alvos da nossa perseguição. Esse Deus que te buscou lá, Ele é vivo, mas Ele também é eficaz. Ele atravessa a gente. Ele vai na nossa interioridade. Ele vai lá dentro, brother, aonde ninguém quer ir. Ou se vai com o dedo apontado. Não. Deus vai com eficácia. O texto afirma que ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Aqui não se fala de uma espada para ferir o outro, mas é uma incisão interna, uma cirurgia da alma. A palavra eficaz é aquela que nos confronta, sim, com o que somos ou então com o que deixamos de ser. A cultura do nosso tempo prega o narcisismo espiritual. É um evangelho antropocêntrico, cujo homem está no centro de tudo. E tudo emana do homem. Um evangelho que só afirma, só confirma e só diz sim aos nossos desejos. A palavra viva, porém, nos desinstala. Vou usar aqui a palavra do Newton na semana passada. Ela faz na gente, troca o nosso mindset, correndo o risco de ser comparado a qualquer coach evangélico por aí. A verdade não cabe nas nossas fórmulas, porque ela é viva. O que é vivo escapa das molduras. Quem disse isso não fui eu, foi Dostoiévski. Ele escreveu isso, aprofundando o conceito de aletheia, que é o conceito de verdade. A verdade não cabe naquilo que a gente formula, porque ela é viva. A verdade está em atividade ainda, irmãos. Jesus ainda vive. Ele ainda está escrevendo a nossa história. E com a nossa história, Ele está escrevendo a dele também. Assim também é a palavra de Deus. Ela não serve para reforçar os nossos preconceitos. Ela não está a serviço do status quo. A palavra de Deus foi eficaz quando desafiou Pedro a ultrapassar as barreiras culturais e a acolher Cornélio em Atos capítulo de número 2. Atos capítulo de número 10. Quem lembra do texto aqui vai poder ter um entendimento. Deus dá um sonho para Pedro, desce um lençol, um monte de animal que era proibido para que eles comessem, e Deus fala, mata e come, e Pedro diz não, até que ele se rende à vontade do Espírito, e Deus envia Cornélio. Cornélio, centurião romano, um camarada que não vale a pena aprofundar aqui agora, mas cheio de controvérsias morais e teológicas com a ideia do Deus de Israel, do Deus da palavra, do Deus divino, do Deus que Pedro seguiu até aquele momento. E mesmo assim Deus está falando assim, Pedro, exceda o teu preconceito religioso, exceda o teu preconceito moral, exceda esse lugar pequeno que você está habitando e acolha Cornélio. Não somente acolha, batize-o. E Pedro cedeu à vontade de Deus. A palavra de Deus, ou a palavra eficaz, ela é energis, a palavra grega para ela, que significa palavra ativa. Portanto,
ela é eficaz porque ela está sempre em atividade. Ela está viva e ativa dentro da gente. Ela nos dá força vital para que a gente saia em movimento. Ela dá força vital para a gente, para que a gente continue a nossa mobilidade da palavra, replicando vida para todos os lados em que a gente passar e ultrapassar. Palavra, do grego logos, não é uma definição em si, é um conceito, é um diálogo. É uma espiritualidade que nos leva a um encontro. No grego de Hebreus, a palavra é logos, um conceito que é um conceito filosófico, que remete tanto à razão quanto à comunicação, ao sentido da existência. O logos de Deus não é um monólogo, o logos de Deus é sempre um diálogo. O texto do Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1, lá no iniciozinho diz, o princípio era o... Eu vou ver se vocês estão bons na Bíblia. No princípio era o... E o verbo? E o verbo era... No grego é em arquê, em rologos. Arquê de arqueologia, de arquitetura. Logos é um conceito ativo da palavra de Deus que põe tudo em ordem. Ou seja, é a lógica da existência de Deus. É a lógica da existência da transcendência. Portanto, o que o texto da palavra de Deus está dizendo aqui para a gente é o seguinte: no princípio, na estruturação de tudo, na arqueologia da existência, na arquitetura da vida, a palavra era Deus. O Logos é quem sustenta, é quem cria, é quem faz. Portanto, o Logos não está preso àquele momento histórico. O Logos de Deus está aqui nessa noite, sustentando tudo do jeito que é, para transformar, transmutar, fazer com que a gente entenda a revelação de Deus para a nossa existência. Portanto, o Logos de Deus não está só para sustentar as estrelas, não está só para sustentar a terra, o sol, os anjos, a existência. O Logos de Deus está para te sustentar. Porque você e eu fomos criados através do Logos. O Logos não é só palavra. O Logos é vida também. Essa perspectiva rompe com o fundamentalismo, que busca uma leitura literal, imutável e fechada da Escritura. A palavra viva e eficaz é, por definição, uma palavra em processo. É Deus se relacionando com a gente na nossa intimidade. É Deus se relacionando com a gente no ser mais íntimo da gente. O teólogo Paul Tillich uma vez disse: a revelação não acontece onde há certeza absoluta, mas aonde há abertura para o mistério. E aqui eu quero desmistificar alguma coisa, porque a religião ela fala para a gente que a gente não pode ter dúvida. Porque aonde há dúvida, Deus não opera. E isso tem cara de verdade, mas é mentira. Deus só opera no que a gente questiona. Deus não tem problema com as nossas dúvidas. Talvez Deus não seja um perseguidor de pecados, mas Deus é um perseguidor de dúvidas. Ter dúvida não é colocar Deus
num lugar de que ele não perde a sua divindade. Parece que quando a gente tem dúvida, a gente destrói a ideia do que vem a ser o Espírito, a ideia do que vem a ser Deus ou a sua palavra. A dúvida faz parte do processo de construção de um Deus saudável à nossa interioridade. A dúvida comunica conosco sobre a fundamentação da nossa fé. Portanto, um dos princípios básicos da exegese da Bíblia é fazer a grande pergunta: por quê? Deus não é um Deus de senso comum, gente. Ele nunca vai te responder com platitudes, com coisas superficiais. Ele sempre vai ser radical. Ser radical é ir ao centro, é ir ao ethos da coisa. Deus, ele sempre vai na nossa interioridade. Ele sempre vai no nosso ser. Ele penetra, como diz a Bíblia, as nossas juntas e medulas. Ele vai lá dentro. Ele vai aonde a dúvida se esconde. Porque todo mundo tem dúvida. Todo mundo já se perguntou o porquê e andou condenado por si mesmo, porque teve alguma dúvida. Todo mundo já andou apavorado, porque duvidou em algum momento histórico da sua vida, e se autocondenou, porque afinal de contas eu duvidei de Deus. Só que Deus é um absurdo. Racionalmente falando, um ser que a gente não vê, mas temos que crer a partir do palco da nossa fé e acreditar que Ele existe. Humanamente falando, é loucura. Mas só quem teve uma experiência profunda com Deus que sana as nossas dúvidas, tem um entendimento. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é o Logos em atividade. Portanto, a gente está sempre descobrindo uma coisa nova de Deus. A palavra eficaz não é que nos transforma em donos da verdade, mas é aquela que nos torna peregrinos dela. Gente disposta a ouvir, a recomeçar e a se deixar surpreender por Deus. Se você acha, nos teus conceitos, que você resumiu Deus com o teu conhecimento, Deus escapa de você. Deus é sempre no campo do imponderável. O pouco que sabemos dele se comunica com a gente na surpresa, na revelação da sua existência e de quem ele é e de como ele se manifesta. Deus não se comunica conosco nas nossas certezas, é sempre no campo da dúvida que Deus opera miraculosamente na nossa existência. É sempre no campo em que a gente não consegue defini-lo, é quando a gente perde o controle do Deus que a gente conhece, que Ele começa a se manifestar na nossa vida. É quando a gente para de apresentar a solução para Deus, para de querer defini-lo a partir daquilo que eu entendo, para de querer ditar as regras que Deus tem que seguir, para de fazer as coisas conforme a gente quer que Deus opere, e a gente ingressa, portanto, no campo da fé. E o que é fé, pastor? Fé é primeiro dar o passo para depois Deus botar o chão. A única certeza que a gente tem em Deus é que Ele existe. Daí por diante, é tudo no campo do imponderável. Pastor, então, como que eu vou me relacionar com esse ser? Pela fé. Se você quiser se relacionar com Deus pela certeza, Deus escapa de toda regra e certeza que você possa imaginar.
Se você quiser se relacionar com Deus a partir daquilo que você compreende ou entende que um Deus tem que ser, Deus escapa do teu conceito de divindade. Se você quiser se relacionar com Deus a partir da filosofia da existência, da alta cátedra de conhecimento, Deus escapa aos conceitos mais profundos, filosóficos possíveis sobre a eternidade. Se você quiser se relacionar com Deus a partir do conhecimento teológico, da ciência, da palavra, Deus escapa à nossa teologia. Se você quiser se relacionar com Deus de forma sensorial, epidérmica, Deus escapa a qualquer sensação que o teu corpo pode produzir. Então, como me relacionar com Deus? Entrega total a sua vontade, a sua palavra, e permitir que ela acesse os lugares mais sombrios e escondidos do meu ser, para que lá Deus se manifeste a mim, mesmo sabendo eu que aquele lugar é um lugar da miséria da minha existência. É ali que Deus pisa, atravessa e transforma o nosso ser, em nome de Jesus. O processo de libertação feito pela palavra não tem a ver com o espírito que vem, sabe-se lá Deus da onde, se apodera de você e faz de você gato e sapato. O processo de libertação feito pela palavra viva e eficaz, ele transforma o demônio que se chama eu, o que eu olho no espelho todo dia de manhã. O algoz de mim mesmo. O homem que carrega dentro de si a estruturação preconceituosa de uma geração. O homem que carrega dentro de si a necessidade afetuosa de ser reconhecido pelos olhares. O homem que, quando está aqui, muito daquilo que está aqui tem a ver com a personagem coletiva que a gente cria. Deus não quer se relacionar com esse cara. Deus quer ir no lugar onde eu sou quem eu sou. De fato e de verdade. Deus quer ir numa intimidade, numa interioridade, numa profundidade, em que, como diz a palavra, Ele discerne as intenções, ainda antes que o pensamento seja processado. Deus quer ir no etos do teu ser, da tua vontade, do nosso conceito, e Ele quer fazer uma revolução na nossa existência. O Logos de Deus não é um conjunto de conceitos morais que a gente vive a expor à torta e à direita por aí. Ele não serve para que a gente legitime nossa capacidade de excluir pessoas. O Logos de Deus não tem a ver com uma guerra santa que os homens ultimamente têm estabelecido por aí, que faz com que um ser humano aperte um botão num país e destrua crianças em um hospital no outro. O Logos de Deus não legitima a morte em nome de si. O Logos de Deus não tem a ver com a nossa ambição de poder, com os lugares humanos que a gente quer ocupar, com quem serviu aí sabe o que é isso, com o brevezinho que a gente bota no ombro, com os reconhecimentos, com fazer acesso à elite. Jesus, quando esteve entre nós, fugiu desses lugares. E todas as vezes que ele se encontrava com essa galera, era problema na certa. Jesus era o Logos encarnado. Era a raiz da existência de tudo que se vê e o que se não vê também. E ele preferiu andar com prostitutas, com bêbados,
Jesus deu acesso a mulheres. Inclusive, diz a Bíblia, e não eu, que o ministério dele era sustenido por mulheres. Mulher naquele contexto não tinha dinheiro, irmão. Ela só tinha o que o marido dava, e sempre o que sobrava era migalha. Jesus, o da Bíblia, tem muitos aí que dizem que ele odeia pobre, que ele era rico, mas ele afirmou ser um homem que não tinha nenhum travesseiro, nenhuma casa. Ele dizia: as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Jesus resolveu, mesmo sendo o Criador e o sustentador da existência, ser humilde. Porque o que faz a palavra viva, eficaz? O que o Logos de Deus transforma a gente? Transforma a gente em ser humano. Porque tudo o resto destroça a nossa humanidade. E a gente vira um produto da cultura coletiva. A gente acorda de manhã preocupado com o pouco tempo que a gente tem para fazer as coisas. O trabalho consome não só o nosso tempo, ele consome a nossa existência. E tem gente que não se satisfaz somente com as 8 ou 12 horas trabalhadas, ainda quer fazer hora extra. Por quê? Porque precisa de quê? De dinheiro. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, a gente dedica a maior parte do nosso tempo ao dinheiro. E a Bíblia vai dizer que o dinheiro é um Deus também. O ethos do Senhor quer te libertar disso. Ah, Ele quer me fazer rico? Não, Ele quer só orientar a tua vida, de modo que o dinheiro não seja um Deus para você. De modo que trabalhar demais também é vaidade. Ajuntar demais, ajuntamos para nós mesmos. A palavra viva e eficaz quer te tirar de si, irmão. Tirar esse ser que a cultura atual criou, mercantilista, dependente de dinheiro para tudo, para que você volte a ter prazer na tua esposa, para que você volte a ter prazer nos teus filhos, para que você volte a ter prazer na contemplação, para que você volte a ter prazer nas coisas simples da vida. Deus não é só um Deus do extraordinário, Deus é um Deus do cotidiano, Deus é um Deus do dia a dia. Deus é um Deus que entra no ônibus com a gente, que entra no Uber com a gente. Deus é um Deus que vai às tarefas mais simples da nossa existência. Ele não fica esperando atos extraordinários da gente, ao passo que a gente também não deve ficar só esperando atos extraordinários dele. Deus é um Deus que nos atravessa na relação mais comum da vida. Quanta gente já deixou de orar porque a oração não foi eficaz, Amorim? Quanta gente abandonou as coisas mais simples da vida relacional com Deus porque não se sentiu contemplada por Deus, como se Deus tivesse a obrigação de contemplar as nossas carências. Imagina, o mundo tem aproximadamente 7 bilhões de habitantes. Desses 7 bilhões, 1,5 bilhão passa fome. E Deus está preocupado que esse ano você não conseguiu comprar o iPhone, irmão. Você não trocou de carro.
Você não conseguiu comprar aquela roupa bonita. Há pelo menos 5 guerras cruéis acontecendo no planeta. Cruéis, assassinas, destrutivas. Covardes. E Deus está preocupado, porque o pneu do meu carro furou. A gente precisa sair desse lugar. A palavra de Deus, ela é viva, porque ela também nos desconstrói. A maior expressão da palavra viva não foi o livro, mas a vida. O Verbo se fez carne. João 1,14. A palavra viva não é um código escrito, mas a palavra vida é uma pessoa, é um ser. O Cristo que encontramos nos evangelhos desafia as lógicas do mérito, da pureza ritual e do poder religioso. Ele nos mostra que a palavra de Deus é acolhimento, mas também é ruptura ao mesmo tempo. Ela inclui o estrangeiro, abraça o impuro, se assenta com os marginalizados, confronta as autoridades religiosas. Ela nunca nos deixa no mesmo lugar aonde nos encontrou. Na cultura atual, marcada por discursos de ódio, disfarçados de fé, precisamos recuperar essa centralidade do Cristo encarnado, que é a palavra que salva, porque ama sem fronteiras, porque ama sem barreiras, porque ama sem preconceitos. A palavra de Deus desafia a nossa estrutura, desafia a nossa mentalidade do que Ele é, desafia a nossa moral pré-estabelecida, desafia a nossa ética de convivência, desafia a nossa cosmovisão, desafia o ser que eu sou. Uma igreja viva sempre será aquela que escuta a palavra viva. Não a que repete jargões. Não a que sobe montanha para aprender a ser homem. Não a que gasta dinheiro com eventos monumentais e apoteóticos. Mas a que pisa no chão do sofrimento daquele que está sofrendo, que vai aos lugares mais ínfimos e abandonados pela religião elitista. Uma igreja viva não é aquela que tem um excelente som, um bonito painel, que esteticamente falando é bela, mas é que ainda se compadece com o sofrimento de quem sofre. É que ainda busca uma solução da porta para fora. E é que ainda ensina que a gente precisa ser humano. É a que ainda acolhe as mais diversas e plurais pessoas. É a que está de porta aberta, mesmo que a religião diga que ela é larga. Uma igreja viva é a que ouve a palavra viva e transfere vida para todo mundo que esbarra com ela na existência. Simone Weil disse: é preciso prestar mais atenção na palavra do que no nosso
próprio desejo. Porque senão corre o risco de transformarmos isso aqui num clube que só contempla a gente mesmo. A igreja ela não pode ser um ambiente só de religião e nem só de filantropia. A igreja precisa ser um ambiente de vida, de plenitude, em que a graça de Deus, transformadora da existência, ela não transforma só as circunstâncias, ela transforma o ser que a gente é e como a gente lida com a existência. O Cristo da palavra encarnada, que Ele nos ensine a sermos mais do que meros falantes da palavra, que sejamos viajantes da vida que ela produz na gente. Amém?